retas perfeitas, nem mesmo em sonhos suspeita a vida que pulsa. Brasília, aurora, capital de tantos destinos, símbolo dos vícios que pensou eliminar. Brasília! Olá, meu nome é Alfredo Bessov, nós estamos na TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília, e este é o programa do servidor. Eu tenho sempre dito aqui e reiterado também no www.debrasilia.com.br que algumas entidades sindicais elas fazem um trabalho não apenas corporativo. Lógico que a razão da existência de uma entidade sindical é a sua luta corporativa, é a defesa dos interesses de seus associados e seus filiados. E eu sempre ressalto isso em relação aos sindicatos bancários e várias vezes trouxe aqui dirigentes dos sindicatos bancários, trouxe pessoas de outras áreas de atuação, enfatizando e ressaltando esse papel, digamos, cidadão dos sindicatos bancários. Mas a entrevista de hoje, ela já é bem nesse viés da questão corporativa, da questão da luta da categoria dos bancários. E o Rodrigo Brito, que está aqui conosco, é o presidente dos sindicatos bancários de Brasília, e ele vem falar exatamente dessa preparação que o sindicato vem fazendo, dessa campanha salarial que se avizinha. Porque, às vezes, a pessoa observa o êxito de uma campanha salarial, de uma mobilização salarial, sindical ou das categorias, e não repara o trabalho que é feito ao longo de todo o processo de conscientização da classe trabalhadora. Os sindicatos bancários que está preparando a pauta de suas reivindicações faz um trabalho de mobilização da categoria muito importante. Por isso que o Sindicato dos Bancários consegue essa forma de adesão. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Alfredo. Boa noite. Uma satisfação estar contigo novamente. A satisfação sempre é minha, Rodrigo. Você sabe que eu tenho um respeito pela tua forma de fazer sindicalismo, que é uma forma de fazer um sindicalismo constante. Vocês mesmo agora já definiram uma pauta de reivindicações, mas isso veio numa construção de congressos, de encontros, de plenárias e de reuniões. Como é que é essa construção? Como é construir democraticamente uma proposta salarial? Pois bem, Alfredo, nós dos Sindicatos Bancários de Brasília, desde o início do ano, vemos realizando diversas atividades e reuniões com os trabalhadores do ramo financeiro. Representamos hoje diversas categorias do ramo, mas as mais fortes, as principais, os bancários, financiários e cooperativários. E ao longo do primeiro semestre, ao debater a dinâmica de negociação e o nosso processo de construção das nossas pautas, chegamos numa fase decisiva da nossa entidade, dessa construção, que são os congressos específicos e o Congresso Geral dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. E após todas as etapas, Alfredo, a gente conseguiu unificar as bandeiras de lutas de todos os trabalhadores para que a gente tenha uma minuta geral, seja dos bancários, financiários ou cooperativários, e também tratar as especificidades de cada banco, ou seja, eu tenho questões relativas a Banco do Brasil, a Bradesco, a Itaú, a Santander, a Caixa Econômica Federal, para que a gente possa, no segundo semestre, realizar campanhas vitoriosas, seja para os trabalhadores bancários, cooperativários ou financiários. E agora, nesse final de semana, estaremos em São Paulo, na Conferência Nacional dos Bancários, unificando as bandeiras de luta dos bancários do Distrito Federal com as dos demais bancários do país, para que a gente possa fazer um bom movimento ao longo do segundo semestre. Porque é importante destacar, né, Rodrigo, que no caso específico dos bancários, cada banco, cada patrão tem sua especificidade. Exato. Então são as mesas específicas. Mas existe uma luta geral. O eixo central da pauta que foi aprovada pelos sindicatos, pelos bancários, ela contempla algumas demandas históricas da categoria. A continuidade do ganho real. Os bancários são talvez a categoria que nos últimos anos venha tendo os maiores ganhos reais, né? E isso não é de graça, isso é fruto de muita dor de cabeça, né? Na última greve, o Rodrigo, por exemplo, teve ordem de prisão. Foi.
sabe? Foi decretado ordem de prisão, sabe? E é assim, fazer movimento sindical, às vezes a pessoa pensa, o sindicalista não tem vida boa. Vai viver na pele de um deles para... Agora, então, quais são as principais pautas aprovadas até agora e que serão levadas pelos delegados de Brasília para o encontro nacional? Pois bem, as nossas principais pautas, as nossas principais reivindicações, elas se referem à continuidade do aumento real da recomposição do poder de compra. De 2004 até a última campanha, no ano passado, 2010, nós conseguimos implementar uma política de aumento real de salários para todos os trabalhadores do ramo, principalmente no que se refere à categoria bancária, que vem conseguindo recompor seu poder de compra que ela tanto havia perdido na década de 90. Então, essa questão do aumento real é algo que é de suma importância para os trabalhadores do ramo financeiro, mas também para os demais trabalhadores em geral, Alfredo. Porque pelo fato da categoria bancária, dos trabalhadores do ramo, ter uma organização, uma das mais fortes e bem estruturadas a nível não só nacional, a nível brasileiro, mas a nível mundial, tanto que nós somos motivo de estudos de diversas centrais e sindicatos de todo o mundo, né, acaba que a nossa campanha se torna um ponto de referência para demais categorias e para demais setores patronais. Porque na avaliação deles, com esse discurso que existe, que ao conceder aumento real você está, na verdade, impulsionando a inflação, ou seja, fazendo com que a inflação aumente, que na verdade para nós é uma falácia dos setores de direita deste país e que a gente espera que o governo federal não caia nesse discurso furado, ao conceder o aumento real, na verdade a gente está fortalecendo e aquecendo o mercado interno, que não tem nada a ver com esse crescimento da inflação, que na nossa visão já está estabilizado, já está conseguindo ter um controle por parte do governo. Então, se a gente não conquistar esse aumento real, na verdade a gente vai estar dando uma sinalização para os demais setores que, os bancários não conseguiram, é a hora da gente ir brecar os outros. Brecar os outros. Então, a luta, a campanha nacional dos bancários de 2011, não é só importante para a categoria bancária, é importante para toda a classe trabalhadora. Por isso, obviamente, e como já é de tradição, na hora que chegar na hora decisiva, né, na hora do vamos ver de fato, se houver necessidade do embate, a gente conta com o apoio dos demais companheiros nossos, dos demais sindicatos, para ajudar na mobilização e na busca da vitória e das conquistas da campanha deste ano. Porque é importante destacar o seguinte, vocês têm tido ganhos salariais, que também não são ganhos salariais reais, que são significativos, mas que não comprometeram em nada o lucro dos bancos. Não diminuiu 0,0000001% a lucratividade do sistema financeiro. Ou seja, o aumento de salário real é isso que você fala. É muito mais, às vezes, breca para que não sirva de propulsor para outras categorias. Com certeza. Como estava falando, o interesse que há em relação à nossa campanha para todos os setores é uma questão de realmente, se os bancários não conseguirem, é o momento da gente dar um corte nessa linha que tem de aumento real para a classe trabalhadora, ou seja, é acabar com a distribuição de renda que a gente está conseguindo fortalecer, principalmente aumentando os salários da base da pirâmide. Agora, quando você pega a lucratividade dos bancos, quem dera a gente conseguir ter um aumento de salário igual está tendo um aumento da lucratividade dos bancos. Porque realmente, quando você concedeu, entre aspas, porque a gente que conquistou o aumento aos bancários, você olha que aquela tarifazinha do cliente aumenta, que a taxa de juros ali de um crédito consignado aumenta, ou seja, nada sai de graça para os bancos. Se ele está tendo alguma perda aqui, ele está tendo com certeza muito mais ganho do outro lado. Tanto que a gente vê que os bancos batem recordes a todo ano e que o sistema financeiro nacional é um dos mais interessantes de todo mundo. Tanto que a gente vê cada vez mais HSBC, Santander e outros investindo no nosso país. Então temos a clareza que qualquer discurso que os trabalhadores do financeiro não podem ter aumento real, que a categoria bancária principalmente não pode ter aumento real por parte da FENABAN ou da CONCIF, é uma grande falácia, é um discurso que não tem nenhuma veracidade. Na verdade, eles vão acabar retransmitindo um comprometimento da FEBRABAN com outras federações de empresariais. Com certeza. Agora nós vamos estar preparados. A gente percebe que os sindicatos em todo o país estão fazendo
o debate de forma correta, principalmente mobilizando as categorias, e que nós, na nossa conferência, que será realizada neste final de semana, nós teremos a capacidade de definir estratégias de luta para que a gente saia vitoriosos em mais uma campanha nacional, conforme saímos no ano passado, que foi o melhor resultado, o melhor acordo que conseguimos em toda a história da categoria bancária. Tem um outro aspecto, Rodrigo, que mostra esse trabalho de vocês lá dos bancários. Eu só posso falar da realidade que eu conheço. Eu falo da realidade aqui do Distrito Federal. Porque a gente percebe, por exemplo, que nas mobilizações de vocês, nas campanhas de vocês, as outras categorias, mesmo os terceirizados, mesmo os vigilantes, acabam sendo instrumentos de apoio de vocês. Por quê? Quando fazem greve os vigilantes, quando fazem os greves os terceirizados, vocês também estão lá juntos. Né? Isso aí é algo super importante, é algo que a gente aprende no seio de nossa central. A Central Única dos Trabalhadores defende, é um dos seus princípios, a solidariedade da classe trabalhadora. E nós, obviamente, quando qualquer uma categoria está em luta, seus trabalhadores estão precisando do apoio, nós bancários e bancárias, os demais trabalhadores não financeiros, estamos ao lado deles para ajudar. Da mesma forma, quando chega o momento da gente ter o nosso embate, a gente conta com o apoio desses trabalhadores. Até porque um dos principais eixos também definidos no Congresso Distrital dos Trabalhadores do Ramo Financeiro deste ano era que a gente realmente consiga fazer a luta pela alteração da nossa database, para que a gente altere a nossa database para maio e consiga dessa forma unificar a luta de todos os trabalhadores, ou seja, pegar os 18 ramos que existem hoje no nosso país de trabalhadores, colocar em maio para que a gente possa unificar e fazer campanhas conjuntas. Então, você pegar o ramo financeiro junto com os vigilantes, junto com os demais terceirizados, construindo realmente uma pauta de reivindicações que possa colocar aquele setor patronal onde não há um bom diálogo na parede para que a gente consiga vitórias. Tá certo, nós vamos ao intervalo e na volta do intervalo nós vamos continuar conversando com o Rodrigo Brito, principalmente por algumas informações, como por exemplo a expressiva participação de bancários nos congressos e nas conferências aqui locais, números que surpreenderam de tão expressivos que foram. Outra questão que é muito importante é deixar bem claro que a questão da luta dos sindicatos bancários, dessa ação dele com os outros sindicatos, faz sim parte do ideário, do comprometimento de luta da Central Única dos Trabalhadores, e é sempre bom e é importante ressaltar. Vamos ao intervalo, você nos acompanha sempre no www.debrasilia.com.br, manda suas sugestões, suas perguntas aqui para o nosso programa, para programadoservidor@gmail.com. Brasília!